Folk horror é um subgênero que mexe com os medos mais profundos e primordiais, explorando o desconhecido em seu estado mais enraizado. Diferente do horror tradicional, ele não busca sustos fáceis. Em vez disso, nos leva a lugares isolados, comunidades que parecem ter parado no tempo, onde antigas tradições e crenças pagãs ditam as regras. Esse tipo de horror não depende de monstros ou violência explícita. Ele cria um desconforto gradual que cresce a cada cena. O folk horror é marcado entre o confronto entre o moderno e o arcaico. Em suas histórias, vemos personagens muitas vezes urbanos entrando em contato com um modo de vida desconhecido, primitivo e um ambiente em que a natureza e o sobrenatural se entrelaçam. O resultado é um tipo de terror psicológico que nos faz questionar o que conhecemos, mostrando como o desconhecido pode se manifestar de forma perturbadora quando estamos longe de tudo que nos é familiar. Esse subgênero também lida com a fragilidade do ser humano em relação ao poder da natureza e das forças que não compreendemos. É uma jornada em direção ao desconhecido, ao sombrio, onde o ambiente, florestas densas, vilas remotas e campos vastos se torna uma presença ameaçadora e opressiva, reforçando a sensação de que ali somos estranhos em território antigo e implacável. Hoje eu vou te levar para explorar a trilogia que deu vida ao folk horror, longas que são perturbadores e referências pro horror. Cara, não te esquece de já deixar um comentário, deixar um like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito e faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Vamos pro vídeo. Witchfinder General, dirigido por Michael Reeves, é um dos primeiros grandes exemplares do folk horror. O filme se passa na Inglaterra do século XVII, durante o período de caça às bruxas, quando a paranoia religiosa e o medo do oculto devastavam comunidades inteiras. A história acompanha Matthew Hopkins, um caçador de bruxas cruel que se aproveita do caos e do medo generalizado para poder ganhar e enriquecer. Hopkins usa o pavor que domina as aldeias para alimentar seus próprios interesses. Ele extorque dinheiro dos camponeses e executa brutalmente qualquer um que considere suspeito, sem provas ou julgamento justo, frequentemente usando a tortura como método. Mas o filme se aprofunda mesmo na história de Richard Marshall, um jovem soldado que passa a caçar o Hopkins para vingar a morte brutal de sua noiva Sarah. Ela e sua família foram vítimas de Hopkins e seu ajudante, que os acusaram de bruxaria e infligiram torturas impiedosas. A jornada de vingança de Marshall o leva por uma série de confrontos e tragédias em uma espiral que só aumenta o clima de horror psicológico. Ao contrário de outros filmes de terror, Witchfinder General não recorre ao sobrenatural para criar o medo. Aqui o horror está nas ações humanas, na ganância, na crueldade e na sede de poder. Hopkins representa o terror causado por indivíduos que, sob a máscara da autoridade moral e religiosa, exploram o medo das massas para seus próprios interesses. É um retrato brutal de como o fanatismo e a ignorância podem se transformar em armas devastadoras nas mãos de pessoas corruptas. A direção de Reeves enfatiza esse realismo cruel, com cenas de violência que chocam justamente por serem cruas e desprovidas de glamour. É um filme que explora o impacto do poder corrompido e da violência sancionada pela sociedade, lembrando-nos que o verdadeiro horror pode vir não de monstros fictícios, mas das atrocidades cometidas por pessoas reais. O holy and merciful Savior, thou most worthy Judge eternal, suffer us not at our last hour. The Blood on Satan's Claw é considerado um dos filmes mais influentes do folk horror e se destaca por sua atmosfera envolvente e narrativa perturbadora. O filme se passa em uma vila rural da Inglaterra no século XVIII, onde elementos sobrenaturais e cultos demoníacos começam a corroer a tranquilidade do local, provocando uma série de eventos misteriosos e aterrorizantes.
A história começa quando um fazendeiro local, Hrothgar, encontra um estranho esqueleto enterrado em seu campo, aparentemente com traços humanos e animais misturados. Ele alerta as autoridades locais, mas quando o juiz da vila investiga, o corpo desaparece, e a situação é tratada como um alarme falso. No entanto, essa descoberta sinistra marca o início de uma transformação sombria na vila, que passa a ser dominada por uma presença maligna possivelmente ligada ao próprio Satanás. À medida que a história avança, os jovens da vila começam a manifestar comportamentos estranhos, parecendo possuídos por uma força sombria que incita a violência. Liderados por Angel Blake, uma jovem que se torna a figura central desse culto, os adolescentes formam uma seita secreta dedicada ao que acreditam ser uma entidade demoníaca. Angel é uma jovem enigmática. Ao assumir o papel de líder do grupo, ela incentiva rituais sangrentos e práticas pagãs, e convence os outros jovens a se submeterem ao poder da criatura demoníaca. Conforme os eventos se desenrolam, marcas físicas e deformidades começam a aparecer nos corpos dos jovens, como se estivessem se transformando em parte de uma criatura demoníaca maior. Esses sinais físicos, que surgem de forma gradual e inquietante, intensificam o pavor que a entidade sobrenatural impõe à vila. Cada novo ritual e sacrifício parece alimentar uma entidade invisível que os jovens adoram, e o horror psicológico se mistura ao sobrenatural de forma cada vez mais intensa. O diretor Piers Haggard cria um ambiente sombrio e opressor, onde as paisagens rurais bubólicas da Inglaterra ganham um ar ameaçador e misterioso. A floresta densa, as colinas isoladas e o cenário natural são usados de forma brilhante para amplificar o medo do desconhecido e a presença de formas ocultas, sugerindo que algo sombrio espreita a margem do que os personagens podem ver. Uma característica marcante desse filme é como ele usa o horror para explorar temas como o fanatismo, a repressão e a vulnerabilidade dos jovens diante de influências sombrias. A história mostra como uma comunidade pode se deteriorar a partir de dentro, movida por uma força incontrolável e inexplicável. O vilarejo, que devia ser um lugar de refúgio e segurança, se torna palco de uma verdadeira decadência moral e espiritual, refletindo o poder de uma entidade invisível e, ao mesmo tempo, o perigo das mentes influenciáveis em um contexto de isolamento e superstição. The Wicked Man, dirigido por Robin Hardy, é um dos filmes mais icônicos e impactantes do gênero folk horror. Com uma narrativa única que mistura mistério, música e horror folclórico, o filme mergulha o espectador em um ambiente rural carregado de simbolismo e desconforto crescente. É um conto sobre confronto cultural, crenças opostas e o custo de ser inflexível em suas convicções. A trama acompanha o Sargento Neil Howe, um policial cristão devoto que viaja até uma ilha remota para investigar o desaparecimento de uma jovem chamada Rowan Morrison. Desde o início, a recepção dos moradores da ilha é estranha e hostil. Eles negam de qualquer conhecimento sobre a menina desaparecida, mesmo quando as evidências sugerem o contrário. Ao longo da investigação, Howe descobre que a comunidade segue práticas religiosas pagãs, celebrando deuses antigos e rituais ligados à natureza e à fertilidade. Essas práticas contrastam fortemente com sua fé cristã, e ele vê os moradores como moralmente depravados. A atmosfera da ilha é carregada de símbolos pagãos, danças estranhas, cânticos hipnotizantes e celebrações de rituais excêntricos. Howe começa a suspeitar que Rowan foi sacrificada em algum tipo de ritual pagão para garantir uma boa colheita. Conforme a narrativa avança, Howe enfrenta cada vez mais resistência e mistério. Ele encontra pistas conflitantes e comportamentos cada vez mais bizarros entre os moradores. Seu embate com o Lord Summersly, o carismático líder da comunidade, é um ponto central do filme.
Sumedsley é a personificação da calma e do controle, mas também carrega uma intensidade perturbadora. Ele defende os costumes de sua comunidade como parte de uma conexão essencial com a Terra e as tradições de seus antepassados. A tensão vai crescendo até um clímax devastador quando Howe descobre que sua chegada à ilha não foi coincidência. Ele próprio foi escolhido como sacrifício final. Sua virtude cristã, sua pureza e sua posição como forasteiro o tornaram o candidato ideal para o ritual que, segundo os moradores, irá restaurar a fertilidade da terra. A cena final onde Howe é queimado vivo dentro de um gigantesco homem de palha é um dos momentos mais icônicos e perturbadores do cinema e do folk horror. Enquanto as chamas sobem, Howe canta hinos cristãos, mantendo sua fé até o fim, enquanto os moradores dançam e cantam ao redor dele, comemorando o ritual. A cena é ao mesmo tempo hipnotizante e angustiante, um confronto final entre duas formas de ver o mundo: a fé cega contra a tradição implacável. Esse filme questiona conceitos como fanatismo, tradição e sacrifício, mostrando como o terror pode surgir tanto da resistência ao diferente, quanto da entrega completa às crenças. É uma obra que assusta não pelo sobrenatural, mas pela lógica cruel que justifica os atos humanos em nome de algo maior. Esse filme é um estudo sobre a fragilidade das convicções humanas diante do desconhecido e do inevitável. É uma experiência que deixa o espectador pensando muito depois dos créditos finais, mostrando que às vezes o maior terror está no que acreditamos ser certo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, e deixar o teu comentário também. Isso me ajuda muito e faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Então por hoje é isso, fiquem bem e até mais.